Ok. Ana, a professora pode dar início à sua fala. Obrigada, Rita. Queria agradecer o convite feito pela professora Rita e pela professora Olívia. Agradecer a Zemar também por ter aceito compartilhar esse momento, né, conosco, e cumprimentar todos os presentes, em nome de algumas alunas da pedagogia, e eu vou citar apenas as que são mais próximas de mim, porque assim, inclusive, são da mesma família, Alcidete, Alcileia, Angélica, que estão todas presentes aqui, eu já vi os nomes delas surgindo aí, em nome delas, cumprimentar a todos os alunos e alunas que estão acompanhando esse momento conosco, né? Eu organizei uma fala fazendo uma discussão entre história oral e história da educação, de que forma as entrevistas de história oral, elas podem ser fontes importantes para o trabalho com a história da educação. Então, nesse sentido, o nome da nossa apresentação hoje é História Oral e História da Educação, uma parceria promissora, né, que já vem tendo alguns resultados e que ainda tem bastante caminho adiante. E aí eu vou pedir para que a professora Nara, por favor, passe para o próximo slide. Eu organizei algumas questões, então, para nortear esse nosso momento, né? Inicialmente, o que é história oral e se há aproximações com a história pública? Qual o potencial da história oral para a história da educação no Rio Grande do Norte? E qual a importância da construção e manutenção de acervos de fontes orais, audiovisuais, para a história da educação? Essa minha fala vai estar pautada em diversos referenciais, mas especificamente os exemplos que nós vamos trazer aqui, alguns deles estão presentes no texto que vocês puderam acompanhar, estava disponível na sala de aula deste curso. Pode passar o próximo, por favor. Então, o que é história oral? Né? Parece algo muito batido, mas a gente tem uma série de confusões ainda quando fala nisso. Então, o que seria história oral e por que ela se aproxima da história pública? Né? A história oral, o trabalho, na verdade, com as fontes orais, ele é mais antigo do que o surgimento da própria metodologia da história oral. Né? A gente tem, historicamente, séculos de trabalhos que consideravam os testemunhos. Mas, de forma a ter o registro, nós só conseguimos apontar a partir da metade do século XX, né, que é quando surgem os gravadores. No site da Associação Brasileira de História Oral, vocês encontram um pouco dessa discussão do histórico da história oral. E também em outros materiais, né, no livro Usos e Abusos da História, também vai ter um capítulo específico tratando dessa trajetória da história oral, seu surgimento, tanto na Europa e nos Estados Unidos, como depois também aqui no Brasil, e em outros países. Então, nos anos 50, você vai ter o surgimento da história oral enquanto metodologia, inicialmente, sobretudo nos Estados Unidos, com a intenção de preservar uma memória dos líderes políticos, né? Memória política de um grupo dirigente. Depois a gente vai ver que essa metodologia ela se espalha em outros países e vai ter outras conotações. Se a gente pega, por exemplo, a Inglaterra, nos anos 60, no final dos anos 60, início dos anos 70, nós vamos ter um impulso nos trabalhos com história oral, considerando outros sujeitos, e não necessariamente as lideranças políticas ou os nomes considerados notáveis. Né? E isso vai ganhar também um impulso com o movimento do History from Below, né? A perspectiva de você considerar aqueles sujeitos que, historicamente, não compunham, né? Eles não ocupavam esse espaço na produção histórica. Então, muito incentivado também por esse movimento da History from Below, é que você vai ver uma série de mudanças na perspectiva da história oral, sobretudo alcançando um público cada vez maior e considerando essas pessoas que estavam mais à margem, né? Isso vai fazer com que também a história oral tenha, no final dos anos 60, início dos anos 70, um alcance para além do universo acadêmico. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, já na Itália, dos anos 70, os trabalhos do professor Alessandro Portelli, a gente vai ver que ele vai trabalhar não somente circunscrito à academia, mas também junto a movimentos sociais, a sindicatos, a grupos de trabalhadores, né? Ele vai fazer pesquisas tanto na Itália quanto nos Estados Unidos e vai considerar trabalhos feitos no âmbito da universidade, mas também para além disso. E uma das premissas que começa a ser difundida a partir desse período
é de que a história oral, além de ser a coleta da entrevista, a sua possível transcrição e análise, mas é também o retorno dessa entrevista à comunidade, né? Então, ao se fazer história oral, o historiador, o oralista, também tem esse compromisso desse retorno social. E uma metodologia que não estaria restrita apenas ao universo da academia, e por isso ela teria um alcance de um público muito maior, mesmo quando naquela ocasião ainda não se falava do termo história pública, por exemplo. Aqui no Brasil, especificamente, os primeiros programas vão datar dos anos 70, né? Salvo me engano, 1975, com o surgimento do programa de história oral no CPDOC, vinculado à FGV. Então, quando surge esse primeiro programa de história oral, os primeiros trabalhos, se você vai checar no banco de dados do CPDOC, por exemplo, você observa que eles também estão bem vinculados à perspectiva das memórias dessas lideranças políticas, o que não é pouca coisa, o que não é menos importante, mas era focado inicialmente nisso. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai ver uma série de outros trabalhos com outras temáticas que vão sendo agregados, inclusive nessa perspectiva de alcançar outras comunidades e outros grupos. O objetivo não era de dar voz, a gente não dá voz a ninguém, mas a ideia, a perspectiva, era de promover uma amplificação dessas vozes e um debate maior acerca desse tipo de fonte que é feita, segundo Portela, no movimento de cocriação entre historiador e entrevistado, né? Aí, nos anos 90, a gente vai ter aqui no Brasil a fundação da Associação Brasileira de História Oral, né? Nesse momento, nós vamos ter um novo impulso, né? Vão surgir uma série de correntes. Hoje, quando a gente fala em história oral, não é algo uníssono, nós vamos ter uma série de interpretações, de modos de se fazer, mas isso vai ganhando força e sendo impulsionado a partir dos anos 90. Mas lá na frente, na apresentação, vocês vão ver um breve levantamento que eu fiz de alguns programas, de alguns acervos de história oral que estão disponíveis agora no início dos anos 2000 para cá, né? Também, no início dos anos 2000, na segunda década, aliás, dos anos 2000, nós vamos ter aqui no Brasil a construção da Rede Nacional de História Pública, né? No primeiro congresso, a gente vai ver da Rede Nacional de História Pública, nós observamos que não necessariamente as pessoas que estavam compondo mesas ou fazendo conferências eram historiadores oralistas, né? Porque as duas coisas não são sinônimos. Mas se a gente pega a segunda edição, a edição de 2014 desse mesmo evento, nós vamos ver que tem uma aproximação cada vez maior, né, de pesquisadores oralistas, também com a perspectiva da história pública, justamente nesse sentido, de fazer com que essas produções elas ultrapassem os muros da universidade, que já era uma das premissas de parte dos que trabalhavam com a história oral. O próximo, por favor, Nara. E aí a gente entra no que seria a parte, né, uma das partes mais importantes dessa discussão, que é qual o potencial da história oral para a história da educação no Rio Grande do Norte. E eu começo com duas perguntas. Ela tem caráter apenas complementar ou ela pode assumir o protagonismo, né? Inicialmente, muitas pessoas vão trabalhar com história oral porque elas precisam de informações que não encontraram noutros suportes. E aí, muitas vezes, coletam uma entrevista e consideram que fizeram história oral porque coletaram essa entrevista. Mas, segundo o José Carlos Sebe Bomei, trabalhar com história oral vai além disso, né? Pressupõe que você não simplesmente colete uma entrevista e, por isso, você já está fazendo história oral, mas pressupõe pensar um conjunto de modos de fazer e de coleta, de trabalho, de análise, de publicação de entrevistas e prevê, inclusive, a necessidade de um projeto. Nessa obra recém-lançada, nos últimos dias, Memórias Narrativas, ele faz a seguinte fala acerca desse trabalho com as entrevistas. Não há história oral sem projeto, pois entrevistas soltas ou feitas para outros fins não se constituem resultados da história oral. Então, para pensar em termos de história oral enquanto metodologia, é preciso que ela esteja alinhada a um projeto, a um problema de pesquisa, mesmo que não necessariamente seja vinculado à academia, pode estar vinculado a um outro grupo, né? Mas é preciso pensá-lo enquanto projeto. O acesso, a possibilidade da história oral e das entrevistas de história oral,
elas potencializam o acesso a algumas informações, mas mais que isso, há interpretações novas acerca das práticas de ensino e de instituições escolares, né? Também num trabalho recente, a professora Ângela de Castro Gomes, ela aborda isso, ela diz, olha, no início, quando eu começo a trabalhar com história oral, era muito na busca de conter, de encontrar, de identificar informações. Depois a gente vai percebendo que muito mais do que o sujeito diz, mas a forma como ele diz, nos traz impressões, versões, modos de viver, de sentir, que talvez falem mais do que aquele conjunto, aquele bloco de informações que nós ansiávamos encontrar, né? Além disso, as entrevistas de história oral, elas fazem emergir novos sujeitos, né? Amplifica as vozes, como eu já havia falado anteriormente, expande as fontes, possibilitando um cruzamento de fontes mais profícuo entre fontes orais audiovisuais ou entre estas e outros tipos. É claro que há pesquisadores que trabalham exclusivamente com as narrativas de história oral. Aline, é possível fazer isso? É possível que as fontes orais assumam esse protagonismo? Sim, né? Uma série de pesquisadores já clássicos aqui no Brasil, a exemplo do próprio Sebe Bomei, trabalha quase que sempre exclusivamente com as narrativas das entrevistas de história oral. Mas também é possível o cruzamento com outras fontes, né? Assim como eu tenho feito nos últimos trabalhos, sobretudo abordando a perspectiva do Paul Thompson. Além disso, nós também podemos ter acesso a uma diversidade de memórias. Memórias individuais, mas que também são coletivas, memórias subterrâneas, marginais, traumáticas, falas que precisaram ficar silenciadas por muito tempo, e muitas vezes não por opção, né? Muitas vezes por imposição. Quando a gente trabalha com regimes de exceção, por exemplo, você entrevista pessoas que tiveram que ficar 30, 40 anos sem poder falar. E essas falas, elas vão emergindo à medida que nós vamos mantendo esse trabalho de história oral. Além disso, ainda, possibilita reflexões sobre a cultura escolar a partir de novos sujeitos não representados em outras fontes, ou que mesmo presentes nos trazem novas versões, novas interpretações, e isso possibilita tensionar narrativas já cristalizadas. Eu trouxe também um fragmento que está quentinho, saiu, vai falar um pouco disso, do que a gente consegue perceber pela forma da investigação. Não tanto por revelar novas informações, algo então muito desejado, Aline, mas por trazer uma licença, nova Aline. possibilidade. Aline, Pois não. você Oi. poderia repetir só o final da sua fala, que travou um pouco? Quando você apresentou o livro, travou. Você poderia repetir, por favor? Sim. Aline, sim, claro. Aline, deixa eu só aproveitar e pedir para o pessoal, por gentileza, que fechem as câmeras, porque termina que fica pesada a transmissão, certo? Por gentileza, quem está com as câmeras abertas, para que não aconteça que trava novamente. Obrigada, Aline. Certo, obrigada, Thaís. Pode falar, Aline. Sério? Tá, então vamos dar prosseguimento. Qualquer coisa vocês me dizem aqui no chat que está aparecendo as mensagens aqui, tá bom? Então, esse livro recém-lançado, como eu vinha dizendo, História e Historiografia, Questões Sensíveis, de organização da professora Ângela de Castro Gomes. E aí, nesse trecho, ela diz o seguinte: eu já era uma praticante da história oral e sentia como o contato do entrevistado com o entrevistador, na entrevista, era capaz de impactar o decurso de uma investigação. Não tanto por revelar novas informações, algo então muito desejado, mas por trazer uma nova sensibilidade, obrigando literalmente o pesquisador a assumir outras perspectivas e a aceitar que visões distintas das suas eram não só possíveis, como pertinentes e frutíferas. Quer dizer, como o clássico falar,
uma entrevista é rica menos pelo que diz, e muito mais por como ela diz. A informação nova está, na verdade, na forma pela qual o relato dimensiona e faz emergir um acontecimento, dando contextualidade às escolhas realizadas, e cor e movimento aos personagens do relato. E a isso eu ainda acrescentaria sabores e aromas. Numa entrevista que eu coletei especificamente sobre a campanha de Pé no Chão, uma das senhoras, que foi aluna do acampamento das Quintas, ela fez um relato todo entrecortado pelos aromas que ela sentia quando estava estudando. Ela era uma criança à época que passava fome, e ter acesso à campanha fazia com que ela pudesse se alimentar. E ela que ficava assistindo a aula, participando da aula, mas sentindo o cheiro do alho que estava sendo frito, da soja que estava sendo cozinhada. Então, nos faz emergir, nos faz sensibilizar para algumas interpretações que talvez, de outra forma, a gente não conseguisse. O próximo, por favor, Nara. Isso, o Benjamin também, e a Zema está falando aqui. Então, aqui eu faço um resumo disso tudo que foi falado, né, cito um trechinho da professora Gil, que isso é imobilização subjetiva, mas isso não reduz o potencial dessa fonte, muito pelo contrário, ela nos impulsiona a ler por entre as entrelinhas, a estar disposto a sentir junto com o entrevistado. O próximo, por favor, Nara. E aí a gente entra na discussão sobre os acervos, né, que aí eu trago como exemplo a pesquisa da professora Luciane Graziotin, no Rio Grande do Sul, em que ela faz um trabalho com história oral e com história da educação, mas ela não parte inicialmente das entrevistas. Ela trabalha com entrevistas, aliás, entrevistas coletadas por ela. Ela trabalha com entrevistas coletadas por outros pesquisadores e que estão disponibilizadas nesses 3 acervos que ela vai citando. O acervo do Memorial de Memória Oral Bom Jesus, acervo de Memória Oral de Bom Jesus, o acervo da Universidade de Caxias do Sul e do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. Né? Desses 3 acervos, apenas o acervo da Universidade de Caxias do Sul, que era voltado à história da educação. Os outros 2 acervos tinham entrevistas de história de vida. Mas ela utiliza dessas entrevistas e faz o que ela chama de um garimpo desse material para tecer discussões acerca da história da educação. Então, mesmo sendo arquivos com acervos que não eram especificamente sobre a história da educação, ela consegue fazendo essa tessitura, esse trabalho de garimpo e essa tessitura entre esses materiais presentes nos 3 arquivos, né? Daí a importância da gente não simplesmente coletar. A gente tem um acesso a uma série de profissionais que trabalham com entrevistas de história oral, que coletam essas fontes, que fazem um trabalho super demorado de transcrição, e que muitas vezes, após encerrada a pesquisa, esse trabalho fica guardado no acervo pessoal do pesquisador, quando ele poderia estar suscitando novos trabalhos. O próximo, por favor, Nara. Meu tempo já está aqui correndo. Obrigada. Aí eu trago também a experiência própria, a minha própria experiência agora na tese de doutorado, referida em 2018, em que eu trabalho com coleta de entrevistas, mas antes disso eu faço uma busca dos materiais que já existiam e que estavam disponíveis. Aqui eu trago 2 desses espaços em que eu encontrei e trabalhei com entrevistas. O primeiro é o site do Núcleo de História e Memória da EJA, da UFRN. O núcleo hoje ele está desativado, porém, o site continua no ar. Vocês têm acesso lá a uma série de entrevistas sobre a campanha de Pé no Chão e sobre as 40 horas de Angicos, e foi de lá que eu comecei. Além das entrevistas que estão disponíveis no site, tem um acervo muito maior que não está ainda digitalizado, aliás, está digitalizado, mas não está online. Eu tive acesso através do contato com a professora Marisa, né, que estava de posse desse material, né, depois do encerramento do núcleo, ela ficou com esse material na universidade, estava responsável pela guarda, né, não é pela posse, mas pela guarda desse material, e que é, assim, um material imenso, com horas e horas e horas de gravação, especificamente sobre esses 2 acontecimentos, sobre esses 2 movimentos, que é a história da campanha de Pé no Chão, as memórias da campanha de Pé no Chão e as memórias de 40 horas de Angicos. Um outro lugar em que eu pude ter acesso a entrevistas sobre a campanha especificamente foi na tese da professora Maria Elisete Guimarães Carvalho,
que foi defendida no ano 2000, na nossa universidade. E a professora Elisete, ela não tem esse material disponibilizado digitalmente, nem online, mas as entrevistas estão transcritas na íntegra, no corpo da tese. A tese também não está digitalizada, mas foi possível ter acesso através da biblioteca, nossa biblioteca central, a Zila Mamed. Próximo, por favor, Nara. Além desses dois espaços em que eu pude trabalhar com entrevistas, eu também trabalhei com a entrevista do professor Moacir de Góes, que era então secretário da Educação, uma entrevista que foi realizada pela professora Marta Araújo e que foi publicada na revista Educação em Questão, né? O professor Moacir de Góes já era falecido nesse momento, então essa entrevista foi fundamental também para compreender o funcionamento, a dinâmica a partir do olhar de quem estava organizando, gestando, orientando todo o movimento da campanha de Pé no Chão. Além ainda dessa entrevista, eu trabalhei com material, com um acervo disponível no site do Centro de Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Norte, o DHNet, que tem muito material. Eles têm um acervo amplo de fotografias, tem também uma entrevista do professor Moacir de Góes, uma entrevista bem curta, uma qualidade ainda pouco complicada, mas que foi possível que a gente tivesse acesso e pudesse estar dando um pontapé inicial na pesquisa. Isso foi fundamental para o início da pesquisa. Depois de ter acesso a esses materiais, a gente pôde fazer uma rede de contatos, retirando alguns nomes que a gente já tinha tido acesso ao que nós ansiávamos, através dessas entrevistas com outros pesquisadores, e também a gente pôde fazer novas entrevistas com a mesma pessoa, para comparar a mudança na visão dessa pessoa passados 17 anos, por exemplo. Uma professora que eu entrevistei nas quintas, a professora Neide Rosa, ela foi entrevistada por Elisete em 2000 e por mim em 2017. E aí a gente pôde comparar e tensionar essas duas entrevistas, foi um movimento bem bacana. Próximo, por favor. E aqui no Brasil, como é que está a situação dos acervos, né? Em 2004, a professora Marieta de Moraes Ferreira faz um levantamento, ela lista 45 espaços de guarda de entrevistas de história oral, né? Mas quando a gente faz um levantamento, eu fiz um levantamento rápido nos últimos dias, vi que alguns desses acervos têm uma disponibilidade para a gente ter acesso via internet, outros não, né? Outros ainda surgiram posterior a essa data, mas dentre os que estavam ali, que eu consegui listar, apenas 4 com disponibilização do acervo para download imediato, né, online. Outros ainda possuem esses acervos digitais e disponibilizam mediante solicitação. No próximo slide, a gente vai ver, então, a lista de alguns desses acervos. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem 10 desses acervos, esses geralmente estão vinculados a laboratórios de história oral, né, e estão em lilás, aí quase rosa, são os que a gente conseguiu identificar para acesso imediato, que é o Laboratório de História Oral e Imagem da UF, o acervo do CPDOC, o Laboratório Oral da Universidade Federal do Juiz de Fora e o de História do Tempo Presente vinculado ao UFMG. Além desses, existem outros, como eu disse, né? Existe um acervo considerável também na USP, mas que eu não encontrei disponível para acesso imediato. O próximo, por favor. Então, para que a gente possa estar fazendo esse nosso encerramento, já passamos dos 23 minutos, eu peço extensão. Eu queria só pensar um pouco a respeito da importância de um espaço dessas listas para a publicização desses trabalhos com a história oral aqui no Rio Grande do Norte, né? Como eu disse, nós temos alguns lugares, eu tive que fazer essa seleção em alguns espaços, mas a gente não tem ainda um repositório com um corpo de material, pelo menos eu não tenho conhecimento desse repositório, com um corpo dessas entrevistas. No nosso programa mesmo de pós-graduação, nós temos uma série de pesquisadores que já estão trabalhando com história oral, com entrevistas de história oral, e aí a gente poderia ter esse espaço para guarda, para divulgação dessas entrevistas, que possibilitariam novas
novas pesquisas, né, pesquisas para futuras gerações, inclusive enlarguecendo o acesso, assim, a temporalidade de que tratam as entrevistas para futuras gerações. Porque se a gente pensa hoje, e é uma das limitações da fonte oral, eu não posso trabalhar o século XIX, por exemplo, a partir das narrativas de forma direta, não, porque aqueles sujeitos, obviamente, já faleceram. Então, quando a gente vai fazendo essa recuperação, essa guarda desse material, a gente possibilita que gerações futuras tenham acesso a essas memórias, mesmo depois da partida dessas pessoas. Então, à guisa de conclusão, eu vou ler aqui brevemente, de um modo geral, eu vejo como urgente e necessário que ampliemos as coletas de entrevistas em história oral voltadas à educação e que as sistematizemos para divulgação, independente do formato, embora seria ótimo tê-las em seu original, ou seja, em áudio ou audiovisual. Isso fará com que estabeleçamos redes de contato mais amplas, poupemos tempo para as pesquisas e asseguremos a preservação das memórias daqueles que já não estão entre nós, garantindo que um pouco de suas vozes sejam eternizadas e amplificadas. Isso porque, como já nos trazia Bonazzi em fim dos anos 90, a voz possui uma carga emocional e um poder de evocação incomparáveis, que não foram suficientemente explorados na transmissão de conhecimentos. Um relato e um filme são bem recebidos e têm muito a dizer às gerações habituadas ao som e à imagem. Fecha aspas. Então, sabedores disso, que ocupemos esses espaços de produção, preservação e promoção da oralidade e do audiovisual, que possamos ampliar nossas fontes e produzir novas, que nos aproximemos do público em geral, que possamos expandir nossos acervos com entrevistas e, por que não, com filmes de nossa autoria, que levemos a história da educação para além dos muros da nossa universidade. Muito obrigada. Obrigada, professora Lina. Nossa Senhora, passou um filme aqui na minha cabeça, viu? Vamos, quando for no momento do debate, vai chover aí de falas, né, professora? Obrigada, viu? Obrigada, maravilhoso. Bem, na sequência, o professor Azemar Júnior vai fazer sua fala. Professor, você tem entre 20 e 25 minutos para compartilhar conosco esse trabalho maravilhoso aí, viu? O título está chamando muita atenção, viu? Com o senhor. Tá. Obrigado, Rita. Todos me escutam bem? Sim, escutamos. Ok, vamos lá. Gente, muito boa noite. Eu quero agradecer o convite da professora Rita e da professora Olívia por partilhar um pouco sobre alguma coisa que a gente escreveu. Na verdade, eu fui convidado para falar sobre fontes do RN e eu desenvolvo uma pesquisa sobre a Companhia Escola de Aprendizes Marinheiro e, no primeiro momento, eu disse que ia escrever sobre as fontes dessa instituição, só que depois eu mudei de ideia e tentei alargar a ideia da concepção de fonte histórica. E eu queria falar sobre arquivo hoje. Na verdade, sobre dois arquivos, sobre dois corpos, sobre duas mulheres que eu vou chamar nesse texto de mulheres arquivo. O texto ele está intitulado Um Mar de Memórias, sobre mulheres arquivo, Marlúcia e Marta, que são professoras do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Centro de Educação da UFRN. Antes de começar aliás, de continuar a minha fala, eu queria desejar muito boa noite a todos, quero cumprimentar todos, saudando a professora Marta e a professora Marlúcia, que estão presentes. Isso já me deixa nervoso, porque eu já estou tremendo, porque eu vou falar delas na frente delas. E como também saudar alguns professores amigos que aqui estão, como a professora Francinari, a professora Clévia, o professor Ricardo, a professora Vívia e todos os meus alunos e orientandos que cá estão. Bom, como eu sou uma pessoa desorganizada e caótica, eu precisei organizar a minha fala num pequeno texto, tá? E aí, se a internet falhar, houver alguma interrupção, vocês, por favor, me avisem.
Vamos lá. Um mar de memórias sobre mulheres arquivo, Marlúcia e Marta. Abre aspas. Quem pretende se aproximar do passado, soterrado, deve agir como um homem que escava. Fecha aspas. O imperativo de Walter Benjamin convida o leitor a se imaginar enquanto um arqueólogo, aquele que desencava o passado das escuras areias do silêncio. Sugere que o historiador não tenha medo de voltar ao passado, nem tampouco de espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo. Nos depararmos com o passado é como conhecer o meio onde ocorreram as vivências. Encontrar os fatos passados dentre areias movediças requer as mais cuidadosas explorações. O uso dos certeiros instrumentos como a enxada cautelosa e tateante em terra escura. De silenciosas areias ecoam gritos, imagens, discursos, profecias que acabam por parar nas mãos daqueles que os deformam, transformando-os noutros escritos. Por vezes, com sentidos torcidos e distorcidos. As fontes saem do esconderijo mais asilado para serem manipuladas pelos sóbrios aposentos do nosso entendimento tardio. Primeiro, a contemplação. Segundo, as inferências e interferências. Terceiro, as reconstruções. Escavar indica procurar uma agulha no palheiro. Esse ditado popular, proferido cotidianamente por entre sons que saem das bocas das pessoas em forma de angústia, relatam o desespero por informações ou aos mais primitivos recônditos dos lugares de memória. Indica, então, não apenas o desejo de garimpar discursos timbrados no papel em forma de escrita, rabiscos ou imagens, mas também o espaço em que ele pode ser encontrado, o lugar no qual é conservado o velho, o lugar exato onde o investigador se apoderou delas, o lugar das quais se originam seus achados. Se o papel do historiador, aqui enfaticamente do historiador da educação, é construir uma narrativa, não inventando fatos, essa construção é a última etapa de sua tarefa. É o ponto de chegada, local atingido após construir uma inquietação, verificar a viabilidade das fontes, conhecer o arquivo, seus sabores e odores, escavar, encontrar ou não os discursos desejados, submetê-los a uma dada técnica e bordar outros discursos. Os arquivos apresentados nesse texto são um cotidiano exercício que vislumbrou se aproximar do passado soterrado. São arquivos em forma de gente, de pessoas, de mulheres que se tornaram escavadoras, escavadoras de escritos, de discursos, de falas por vezes contidas, justas ou mesmo justapostas, falas que exaltadas, que bradavam em polvorosa, falas amorais que resistiam à norma e revelavam a estética de suas existências. Falas safadas, mentirosas, sedutoras, verdadeiras, falas que poderiam explodir a qualquer instante por serem uma bomba discursiva. Falas trunfos, álibis dos que detinham algum tipo de poder. Falas nervosas que desnudavam seus sentidos e sensibilidades. Falas que colocavam uma pitada de fel nos pensamentos do leitor, amargurando a vida. Esses arquivos monumentos, ou arquivos femininos, ou arquivos mulheres, ou ainda arquivo professoras, se apresentam em forma de texto, de saberes e de afetividades que desencavam os sabores e dissabores em forma de discursos escritos, falados ou gestuais. São mulheres que, ao longo da vida, agiram como juízas, ou melhor, historiadoras da educação, implacáveis, julgando discursos, colocando-os sob suspeição,
esquadriando-os, triturando-os com o rolo compressor da subjetividade humana. Elas, ao longo de sua história profissional e pessoal, desenterraram as fontes para dissecar, para metamorfosear, para cortá-la com o bisturi do saber, para costurá-lo com outros corpos e remendá-los com o esparadrapo da sensibilidade, para dar vida ao morto, lhe auferir sentido, lhe conferir o lugar da ciência, lhe dar o status da história, da educação. Não a história no sentido de sua amplitude, mas diversas histórias, como tantas outras, tiveram a oportunidade de sair do silêncio de um arquivo e ganhar existência. São historiadoras da educação em que suas histórias individuais já são capazes de servir de arquivo. Um arquivo que contém imagens, pensamentos, monumentos, escritos, discursos e sonoridades. São mulheres arquivos, no plural. São arquivos afetivos, pois ao longo de sua existência realizaram o exercício de viver a experiência, naquele formato apresentado por Jorge Larossa, parando para ler, para ouvir, para sentir, para pensar, para analisar, para discutir, questionar, transformar. Mulheres que se deixaram afetar pela lança do saber e fecharam corpos e mentes com seus dizeres. Professoras arquivos, que ao parar para sentir, foram transpassadas pelo desejo de se salvar da morte e do esquecimento, daqueles que foram relegados ao registro numa folha hoje amarelada, corroída ou empoeirada. Mulheres que se dedicaram ao exercício de salvar vidas. Sabemos que toda experiência é individual, um saber particular, subjetivo, contingente e pessoal. Da mesma forma que a história, da mesma forma que os arquivos, da mesma forma que essas mulheres arquivos. São duas professoras que partilharam do mesmo espaço geográfico e de saber. Viveram os mesmos acontecimentos, mas não fizeram a mesma experiência, pois, como afirma Jorge Larossa, o acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de maneira impossível de ser repetida. Mas duas coisas elas têm em comum: o mar e o ser arquivo. E me valho dessa condição, ou de forma audaciosa, as classifiquei para apresentá-las. Poderia ser do mar por navegarem, ou por terem nascido próximo ao mar, ou por terem vivido junto ao mar, ou ainda por terem se dedicado a estudar o mar. Mas não se trata disso. É uma questão de grafia cravada por batismo. Elas começam por uma imensidão em seus nomes. Mar, Mar de Marlúcia e Mar de Marta. Mulheres professoras arquivos que, assim como o mar, guardam a imensidão de memórias, de fontes, de espaços. Mar em que podem afundar nos mais recônditos lugares em busca de saberes, bem como flutuar sobre os dizeres e espalhar as memórias coletadas ao longo da vida. Essas mulheres arquivos vieram do interior do estado do Rio Grande do Norte. Poderia dizer que uma veio do norte e a outra do sul, mas estaria geograficamente equivocado. Marlúcia veio de Macau, nasceu salgada, rodeada de montanhas de sal e espumas brancas que enfeitam a ilha. Marta vem de Caicó, seridoense, ou, para usar um termo de Guimarães Rosa, que eu acho mais adequado, é sertaneja, portanto, uma mulher forte. Ambas cursaram seus estudos iniciais nas cidades de nascimento. Parecia que, como toda moça de seu tempo, seus destinos, se é que eles existem, estavam traçados para serem professoras, mas sem perder o perfil da fortaleza que traziam de seus lugares de origem. Marta fez o curso pedagógico ainda em solo caicoense, no Centro Educacional José Augusto, o lugar de sua primeira formação profissional,
se tornaria mais adiante seu principal objeto de estudo, capaz de criar na memória dessa mulher arquivo, um arquivo sobre esse homem. Com Marlúcia também não foi diferente. Estudou na Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, que era uma espécie de organização gratuita para educar. Esse fato parece ter sido uma experiência que lhe afetou profundamente, fazendo com que as formas de educar por meio das ações populares se tornassem seu objeto de investigação e fizesse dela uma mulher arquivo que abriu outros arquivos sobre movimentos educativos populares. Marlúcia saiu de sua terra para estudar e formar-se professora na Escola Normal do Natal. Antes mesmo de adentrarem no curso superior de formação de professoras, Marta e Marlúcia já haviam arquivado dentro de si o desejo de responder socialmente aos espaços que lhes gestaram. Ambas fizeram o curso de pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Marlúcia na década de 1960, Marta na década de 1970. Seguiram carreira acadêmica. Marta fez mestrado e doutorado em educação, respectivamente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade de São Paulo. Não posso aqui proferir as siglas dessas instituições, porque Marta não gosta, prefere tudo por extenso. Já Marlúcia fez mestrado na UFRN e doutorado na PUC São Paulo. Marta desenvolveu no mestrado uma pesquisa sobre o curso de pedagogia da cidade de Caicó e no doutorado sobre o professor e político José Augusto Bezerra de Medeiros, aquele que era o dono, ao menos no nome, da escola em que Marta estudou. Marlúcia, que havia sido gestada numa escola gratuita em forma de campanha, se dedicou a estudar outras campanhas, o SACI, Satélite Avançado em Comunicações Interdisciplinares, que se dedicava à alfabetização e formação de professores. E no doutorado, pesquisou sobre o movimento do Natal, a educação e sua promoção através do sindicalismo e da educação popular. Marta tornou-se arquivo dos saberes sobre o curso de pedagogia e sobre a vida e obra de José Augusto. Marlúcia tornou-se arquivo de algumas formas de educação popular existentes no estado do Rio Grande do Norte. A partir de suas experiências de vida, essas mulheres foram tornando-se arquivos. Por isso, insisto em chamá-las de mulher arquivo. Para melhor explicar esse sentido, recorro a Michel Foucault e sua forma de conceber o conceito de arquivo. Para esse filósofo, o arquivo é o sistema que transforma enunciados discursivos em acontecimentos e em coisas. O arquivo é a lei do que pode e do que não pode ser dito. Não se trata, portanto, de arquivo no sentido apenas de registro histórico, de soma de textos guardados para a posteridade. Também não se trata apenas de instituições de guarda e conservação de memórias. O arquivo é um sistema de discursividade que estabelece uma conexão de certos discursos com outros certos discursos, excluindo todos os demais. É um sistema de discursividade que seleciona o que vai ser conectado à história e o que vai ser dela excluído. O arquivo não é memória no sentido de um registro que torna presente um fato ausente, um fato já perdido no passado distante. Tampouco é uma instituição de conservação daquilo que merece ser conservado para o futuro. O arquivo é aquilo que define o que merece ser memorizado na mesma medida que determina o que merece ser esquecido. O arquivo interroga o já dito, o seleciona, o escolhe, o deseja. O arquivo também produz o interdito, aquilo que não deve ser dito, não deve ser lido, não deve ser estudado e nem desejado. O arquivo dá vida, mas também mata. Dá visibilidade, mas também esconde. Imprime em papel brilhante, mas também transforma-o em poeira. Grita de forma exaltada, da mesma forma que lhe põe mordaças. Na linha limítrofe,
tênue entre o que deve ser lembrado e esquecido, o arquivo funciona como um juiz, aquele que decide, que escolhe e o faz de forma arbitrária, como tendo consciência que toda escolha é arbitrária. Ao concordar com Michel Foucault que o arquivo é aquilo que define o que deve ser lembrado e esquecido, preciso afirmar que Marta e Marlúcia são mulheres arquivo. Primeiro porque, historicamente, elas conheceram os espaços de memória, coletaram fontes e, ao se debruçar sobre esse discurso, esses discursos fizeram escolhas, selecionaram aquilo que seria valorizado da mesma forma que lançados em outras fontes ao mar do esquecimento. Se o arquivo é o sistema geral de formação e transformação dos enunciados, isso quer dizer que as mulheres arquivo são produtoras de discursos, analistas de discursos, juízas de discursos, algozes ou salvadoras de discursos. Elas formam e transformam. Formam e transformam não apenas discursos-fontes, mas também pessoas. Seus corpos foram adestrados para educar, para ensinar a manusear e produzir arquivos. Ao ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte como professoras, se dedicaram às disciplinas de Introdução à Educação, no caso de Marta, e História da Educação, no caso de Marlúcia. Com o passar do tempo, galgaram outros espaços, sempre educando e compondo arquivos. Pariram frutos gestados dentro do arquivo. Metáfora da fartura, de um arquivo-mãe, de produtora de discursos. Assumiram a autoria de uma nova quadrilha. Vocês lembram do texto de Carlos Drummond de Andrade, que diz mais ou menos assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria? Na quadrilha de Marta, a rima foi Marta que formou Basílio, Marta que formou Olívia, Marta que formou Ercília, Marta que formou Vicente, etc. Já na quadrilha de Marlúcia, que é quase uma gangue, dá até para dançar quadrilha com direito a Lavantu e Ana Rie. Marlúcia que formou Ana Zélia, que formou José Mateus, que formou Flávio José, que formou Quilza, que formou tantos outros. Marta e Marlúcia cometeram o mesmo crime, formação qualificada de quadrilha, a quadrilha do saber. Gestaram mestres e doutores que hoje também se tornaram arquivos, que gestam outros arquivos, leitores, ledores, pesquisadores, baratas de arquivo. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lugar de trabalho e de formação, essas mulheres arquivo puderam ser Marlúcia e Marta. Marlúcia com riso largo, alto, dada aos exageros e dona de um coração mole feito manteiga quando exposta ao sol de Caicó, terra de Marta. Já Marta sempre foi mais contida nos gestos, mais sisuda, mais séria, mais polida, dada às formalidades e mais rigorosa consigo e com os outros. Marlúcia parece ser uma cristã aberta a qualquer tipo de crença que traga boas energias. Marta é uma católica convicta, devota da Senhora Santana, padroeira de Caicó e santidade presente nos altares de sua vida. Marlúcia é antifascista. Marta também. Marlúcia vai às ruas, grita Lula livre, diz o que quer e enfrenta aqueles que são contrários à democracia. Marta faz o mesmo, ao seu modo. Marta e Marlúcia foram, por longos anos, professoras do mesmo departamento, criaram afetos e desafetos, inclusive entre elas, por arquivos quando se posicionam, e isso é uma tarefa diária e necessária, acabaram por se chocar, por criar outras discursividades que nem sempre agradam. Mas Marta e Marlúcia perceberam que as iniciais de seus nomes são grandes demais, e no mar cabe tudo e todos. Vejam só, Marta traz consigo
o orgulho de ter feito crescer outro importante arquivo da educação brasileira, a revista Educação em Questão. Para ser fiel às palavras de Marta, uso as palavras dela, abre aspas. É um periódico do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, que publica artigos de educação rigorosamente selecionados por 2 pareceristas, uma referência de alto padrão para pesquisadores no Brasil e fora do Brasil, por seu caráter de qualidade, de cientificidade e de ética. Fecha aspas. Marlúcia dedicou seu tempo de investimento a outros tipos de arquivos, aos movimentos sociais, à gestão, à política de rua, aos mais necessitados. Enquanto Mulheres Arquivo organizaram arquivos físicos, Marta sempre dedicada à legislação educacional, Marlúcia envolvida na documentação das campanhas de pé no chão, que sempre lhes deixava com os pés na cabeça. Marta sempre foi mais rigorosa com as leis que educavam. Marlúcia sempre foi bagunçada com as ações populares. Mas ambas sempre se colocaram à disposição da comunidade acadêmica como arquivos abertos, prontas para formar novos discursos. Acredito que tanto Marta quanto Marlúcia tenham muito mais em comum que a imensidão do mar gravada no prefixo de seus nomes. São mulheres sensíveis e que trazem consigo sensibilidade. E por mais que os arquivos construam ou analisem discursos áridos, elas buscam qualificar a realidade através dos sentidos expressados pelas pessoas, aqueles que foram capazes de traduzir os sentidos que foram atribuídos em cada momento histórico a si e ao mundo. Defendem a possibilidade não como conceito, defendem a sensibilidade não como conceito, mas como prática, como forma de ser e de se estar no mundo, capaz de ser traduzido por meio de sensações e emoções. Fizeram no interior de seus arquivos alquimia, transformaram sensações em sentimentos, afetos em estados da alma. Em seus arquivos, ou melhor, em seus corpos e mentes, as sensibilidades correspondem não apenas ao objeto a ser capturado no passado, mas também à própria energia da vida, como força de viver, como última instância. No corpo arquivo estão não apenas a produção de discursos, mas a produção da vida que produz os discursos. Sou feliz por poder ver, olhar e abraçar, hoje de forma virtual, essas mulheres arquivo. Mulheres que revolvem a terra, bagunçam as memórias, contorcem os discursos e miram seus holofotes para agulhas no palheiro. Não sei se esse é bem um texto de história, ou de história da educação, ou se mesmo fala de arquivos no Rio Grande do Norte, mas tenho certeza que trata-se de um texto que se aproxima de uma história presente, imediata, necessária, sobre professoras, educadoras e mulheres. Marlúcia e Marta fizeram como ensinou Walter Benjamin, desencavaram discursos e produziram histórias sobre a vida, ou melhor, continuam a desenterrar memórias e a gestar histórias. Por isso, continuam sendo mulheres arquivos. Quanto a mim, Azemar, sou apenas alguém que observa muito e aproveita para aprender sobre o rigor, sobre a ética, sobre o riso largo que a amizade me permite para com essas mulheres arquivo. Não sei se aprendi muito, mas asseguro que se vocês trazem o mar no prefixo, eu trago o mar no sufixo. Portanto, tenho certeza que sempre nos encontraremos no mar de histórias, de memórias e de sorrisos. Obrigado. Que texto! Eu acho que diante, né, de uma exposição dessa magnitude,
as homenageadas, né, os arquivos que aqui estão na sala conosco, deveriam se pronunciar, né? Professora Marta, professora Marlúcia. Marlúcia? Marta? Boa noite. Peraí, que meu microfone estava fechado. Sim, Marlúcia, boa noite, querida. Oi, minha filha, tudo bem? Tudo bem. Não, tá não. Você... Tudo está precisando melhorar. Nossa, mas só em você estar conosco aqui, né? Você quiser falar uns 5 minutinhos aí para o grupo, né? Diante dessa exposição de Azemar, a gente fica muito feliz. Foi emocionante, viu, Azemar? Não sabia que você era poético. Chegou a ser... E é porque não é organizado, viu? Ainda tem esse detalhe. Eu é que não sou. Na verdade, vai lá, Marlúcia. Muito bem. Nós somos pioneiras em muita coisa aí nessa... O que nós temos hoje, né? Podíamos dizer que uma espécie de uma modernidade na história da educação. Nós introduzimos isso nos diversos momentos. A criação da continuação da revista na Sociedade Brasileira de História da Educação, no programa de pós-graduação, na própria chefia do departamento, nós tentamos, Marta, eu, Arisneto, tentamos mudar um pouco as coisas, né? E, na verdade, acho que não é propriamente só nós, como pessoas, é o próprio momento histórico, porque a pós-graduação ela dá muitas oportunidades que antes a gente não tinha. E você sair para estudar fora é uma coisa raríssima. Eu fui para a França fazer o pós-doutorado, foi assim um auê. Mesmo o doutorado, eu fui fazer em São Paulo, eu acho que eu fui uma das primeiras do departamento aí. Não só porque fosse das mais antigas, em idade eu sou mais velha do que Marta, mas nós entramos no mesmo ano na universidade, mesmo concurso. Né? Mas eu fui fazer primeiro, não sei, acho que é um pouco de pioneirismo mesmo, eu sou muito inquieto. A Arisneto disse que eu tenho rodinha nos pés, eu sou muito inquieto, eu não sei ficar parado. E gosto de inovar, e gosto de movimentos. Na verdade, Azemar, você descobriu uma coisa em mim que eu não tinha prestado atenção. Talvez o fato de eu ter feito o ginásio na SENEC, era a Campanha Nacional de Escolas, de Educandários Gratuitos. Depois virou Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. A partir dali é que veio esse veio meu voltado para os movimentos sociais, muitos movimentos ligados às igrejas, mas eu sou muito ecumênica mesmo. Eu sou católica, mas eu não sou católica. Eu creio em Deus e tudo que vier em função de um Deus eu aceito. Seja evangélico, seja protestante, seja de umbanda, seja espírita, respeito. Vem para fazer o bem, tudo bem. Então, a partir daí, quando eu cheguei na escola normal em Natal, eu já entrei na JEC, que era Juventude Estudantil Católica. E, a partir daí, eu nunca mais deixei. Walter disse que a gente que veio dos movimentos sociais, principalmente de igreja, a gente não perde esse jeito de comunidade, de comunitário. Eu não sei fazer uma coisa sozinha. Eu só sei fazer com um grupo. Você não vai me encontrar nunca uma coisa que eu esteja só. Eu estou sempre com mais alguém, porque eu chamo as pessoas, que inclusive eu acho que tem espaço para todo mundo em todo lugar. Tudo tem espaço, não tem essa história de eu derrubar ninguém, de eu puxar o tapete de ninguém, ou de eu negar a coisa para alguém. Não precisa, não há necessidade. Há espaço para todo mundo. Eu nunca vi dizer que uma pessoa quisesse fazer uma coisa na universidade e não pudesse fazer. Pode, a gente tem esse traço, a universidade tem esse traço democrático. E você descobriu isso em mim, que é realmente esse negócio desse meu lado voltado mais para os estudos populares, vem desde esse tempo, porque depois eu vim descobrir também que as campanhas nacional da Escola de Comunidades, a SENEC, tinha uma ligação com o movimento do Natal, que foi minha tese de doutorado. Que daí é que saiu o MEB, que eu não estudei tanto a pé no chão, Azemar, foi mais as escolas radiofônicas que depois ficaram MEB, Movimento de Educação de Bases.
E hoje, por coincidência, eu tive uma reunião com a Zuleide, que fez o pós-doutorado aqui comigo, e com uma pessoa da Califórnia. Ela é cubana, mas mora na Califórnia. E nós já estamos fazendo um trabalho junto. Começamos hoje, Natal, Ceará e a Califórnia, mas a Califórnia, no caso, é para Cuba, né? Para ver justamente esses momentos de alfabetização populares. Eu gosto disso, adoro. Então é isso aí, viu? Obrigada pela. Obrigada, Marlúcia. Que foi uma homenagem. Foi muito lindo, né? Eu tenho particularmente um apreço muito grande à Marlúcia, porque assim, durante a trajetória de minha formação na pós-graduação, a minha orientadora precisou fazer o pós-doc dela, e Marlúcia disse, eu e minha colega Luciene, não, vem, fica aqui comigo. Então, ela é a nossa mãe adotiva. Então, sem requerer créditos oficialmente, se seria ou não co-orientadora e tal, nós fomos adotadas pelo grupo de Marlúcia e nós concluímos toda a nossa etapa formativa, mestrado e doutorado. Então, eu tenho uma gratidão muito grande à Marlúcia, né? Eu também tenho esse viés muito popular, imagino que foi influência dela também. Marlúcia, sabe você, viu? Bem, a professora Marta, né, também. Marta! Oi. Ô, Marta, baixa só um pouquinho sua câmera para a gente ver seu rosto. Está pegando só do nariz. Ótimo, ótimo, querida. Boa noite, né? Boa noite, Diana. A exposição de Azemar, Aline, para mim foi uma interpretação e uma teorização da história oral. Azemar nos entrevistou não, tá? Conversou para ter esses dados mais fidedignos da nossa história, né, de professoras, de intelectuais, de militantes políticas, né? Então, eu associei a exposição de Azemar às teorizações, claro, né, de forma mais resumida, ou melhor, né, mais objetivada da história oral. E eu queria dizer que eu entrei, né? Por que eu estou na história da educação? Então, eu fui buscar isso na minha memória, na minha história da educação. Então, eu estou na história da educação porque eu tive um professor no curso ginasial em Caicó, no Colégio Santa Terezinha, Padre Tan, né, que ele me encantava e encantava a gente com a história que ele ensinava, que era a história da civilização. E ele foi meu professor por um semestre. No segundo semestre, ele foi embora para Campina Grande. Ele foi para Campina Grande porque ele, padre, se apaixonou por uma mulher casada e a mulher casada se apaixonou por ele. Tá? Então, eu tenho... Azemar, ele foi reitor da Universidade do Estado da Paraíba, que hoje é a Universidade Federal de Campina Grande, que era a Universidade do Estado, ele foi reitor, tá? E um intelectual, estudou em Roma. Então, sempre tem uma nascente, sempre tem uma semente, né, que leva a gente a gostar de história, de geografia, e minha semente foi Padre Tan. No curso de pedagogia, quem me ensinou a história da educação foi Paulo de Tarso. Mas naquela época, Marlúcia, eu acho que eu fui um pouquinho mais na frente do que você no curso de pedagogia,
Então, a história da educação era muito mais uma história da filosofia da educação, muito mais uma história da filosofia da educação, que era assim que a gente lia os autores, os filósofos, né? Jacques Maritain, né? Então, os livros propriamente da história da educação, com exceção de Anísio Teixeira e outros poucos, então era muito resumido. E ao ler Anísio Teixeira, foi minha outra paixão, foi Anísio Teixeira. Tá? É tanto que eu entrei para o pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Carlos Guilherme só me aceitou porque o meu trabalho era sobre Anísio Teixeira e ele gostava também de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira me levou ao filho de Anísio Teixeira. Aí foi uma história de paixão, de namoro, mas acabou. Tá? Então, Azemar, você, com o seu texto, o seu belíssimo texto, tá? Então, você se revelou como um historiador da história oral e um historiador da história das sensibilidades, que hoje tem essa linha na história da educação, tá? E muitas vezes, assim, vocês não viram, as lágrimas desceram, tá? As lágrimas desceram quando você fez algumas associações sensíveis, né? Aquilo que diz da acessibilidade da gente, aquilo que diz da ética da gente, a ética profissional, e aquilo que diz sobre a nossa formação familiar, a nossa formação escolar em colégio de freira, depois o curso pedagógico, o diretor, Padre Balbino, né, se apaixonou por uma colega minha, deixou a batina, casou com ela. Então, a gente passou por essas histórias, que são histórias de rupturas de vida. Tá? Então, eu parabenizo o seu texto, tá? Que diz respeito a duas professoras, mas diz mais respeito a uma história da acessibilidade, que você poderia ir aprimorando, adentrando, né, com o rigor do que você escreve, como você escreve, tá? Que ele traz para a gente, indica para a gente, mostra para o mundo, tá? Que você é um grande historiador da educação. Agora, eu não posso deixar de dizer que você tem sorte, está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao lado da gente, ao lado de todas, eu, Marlúcia, que temos uma história, que criamos, né, as linhas de pesquisa em História da Educação no momento em que estavam sendo criadas as linhas de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ficou essa impressão para mim, talvez para a Marlúcia também, que você é um historiador também da história das sensibilidades. Tá? Então, eu não gosto de obrigada, né? Eu acho que você sabe disso, mas eu gosto de dizer o quanto eu sou grata por todas as pessoas, né, que são colegas, que são amigas, que são solidárias, tá? Colegas e colegas. E você faz parte desse meu ninho, no meu coração, tá? Na minha alma e também na minha razão, como não poderia deixar de ser. Um beijo, e quando nós nos encontrarmos depois dessa pandemia, então eu vou lhe dar um abraço e vamos tomar um vinho. Eu, você, Marlúcia e os demais colegas aí. Mas eu quero ressaltar
o texto de Aline, né, a apresentação de Aline foi muito bom. Aprendi muito, tá, Aline? Porque eu percebo isso aqui nos trabalhos que vêm para a revista, que muitas vezes se confunde a história oral com entrevista. E você foi muito criteriosa, né, nessa separação. Obrigada, Rita Diana. Obrigada, Marta. Foi um prazer tê-la aqui. Hoje à noite foi show, viu, Azemar? Você foi espetacular nesse convite, viu? Minha gente, o tempo está passando, né? A gente tem perguntas. A Nara e a Laís coletaram as perguntas aí, vamos ouvir aqui, né? Foram muitas, Laís, você acompanhou direitinho? Sim, vamos fazer. Pronto, façam as perguntas e aí a gente, no tempo que nos resta, os professores farão os esclarecimentos, né? Continuarão suas falas. Vamos lá, Laís. Certo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer em blocos de 3 perguntas, certo? Pela ordem que foram colocadas no chat. Ok. Certo? Então, o Arison perguntou, né, para a Aline, como fica a história oral em tempos de tão acirradas disputas das narrativas e das fake news? A Raimunda perguntou, no RN, podemos encontrar esse tipo de acervo? O Alan perguntou, com o advento da tecnologia, sobretudo nos últimos 10 anos, pautada nas mídias sociais, é correto afirmar que os canais midiáticos digitais, tais como YouTube, Instagram, podcasts e afins, são hoje uma forma de história oral que se realiza em si? Vou fazer essas 3 e aí, na sequência, eu continuo, certo? Ok, Laís, obrigada. Vou passar aqui pelas 3 rapidamente. Estava acompanhando aqui, algumas eu tinha perdido. Obrigado, Laís, por retomar. Alisson, a respeito desse tempo, né, de fake news, de tantas narrativas distintas e tantas versões, interpretações, até distorções dos fatos, eu penso que a gente ganha um espaço ainda maior. Né? Uma das funções da história oral é tensionar, é colocar versões distintas, dissonantes, frente a frente, né? Possibilitar que essa busca pela verdade seja instigada, mas certos de que não chegaremos a uma verdade absoluta, mas diferenciando essa mentira proposital, né, do que são interpretações. Muitas vezes, aí você pode me perguntar, mas além de uma pessoa que mente numa entrevista, eu posso utilizar essa entrevista? Porque foi uma pergunta que me fizeram numa oficina da Ampul em 2015, né, bem antes desse movimento todo que a gente está vivendo agora, e aí uma menina que fazia mestrado, ela perguntou, eu posso trabalhar com uma entrevista de uma pessoa que eu sei que está mentindo? Eu disse, não só pode, você deve. Inclusive para provocar o porquê dela estar proferindo essas inverdades. Num caso que ela relatava à época, uma mesma pessoa tinha concedido uma entrevista e depois tinha voltado atrás e tinha desfeito tudo que tinha falado antes. Né? Ela não sabia com qual versão trabalhar. Eu disse, mas ora, com as duas. Põe as duas em xeque. Expõe as tensões que existem entre elas, os possíveis interesses por trás de cada uma. Cruza com outras. Vê como é que você consegue provocar o leitor a perceber quais as intenções. Toda fala é uma fala intencionada. O que há por trás desse tipo de versão? O porquê de emitir esse tipo de posicionamento? Então, eu penso que na era da fake news, a gente ganha ainda mais espaço e os historiadores, nos próximos anos, nós historiadores e historiadoras, teremos ainda mais material para poder estar discutindo e pondo em xeque e tensionando. A respeito da pergunta da Raimunda sobre os acervos, eu até falei um pouco depois, né,
durante a fala, que a gente precisa sistematizar esse material. Nós temos, por exemplo, como eu já havia dito, o acervo do Numeja, que tem uma série de entrevistas, mas sobre 2 temas específicos, sobre a campanha de pé no chão e sobre as 40 horas de Angicos. Nós precisamos, e já estamos pensando, acerca da necessidade de reunirmos diferentes entrevistas com diferentes temáticas no mesmo espaço, né, no mesmo repositório. Isso é algo que acho que para os próximos meses, anos, a gente vai estar conseguindo construir. Eu espero que consigamos construir. Em relação à terceira pergunta, acho que é a Alana, é isso? Sobre o uso das tecnologias, se isso, o trabalho com podcasts, com essas lives que são veiculadas pelo YouTube, se isso é história oral. Veja bem, como a professora Marta até tinha sinalizado, é preciso que nós diferenciemos as fontes orais, audiovisuais, de entrevistas de história oral, né? Daí eu sugiro que você leia, pode aprofundar, se for de seu interesse, os trabalhos do professor José Carlos Sebe Bomei, inclusive esse mais recente, 2020, que ele sinaliza de forma detalhada por que a gente não pode confundir fontes orais, em geral, de uma forma ampla, com entrevistas de história oral, né? O princípio básico, por exemplo, é a necessidade delas estarem vinculadas a um projeto de pesquisa. Então, tem que haver toda uma sistematização do trabalho para que a gente possa considerar isso enquanto entrevistas de história oral. São fontes orais? São sim. Podem ser fontes históricas, dependendo da abordagem que é feita pelo historiador, sim, podem ser. Mas elas não são, inicialmente, história oral, certo? Acho que, em linhas gerais, é isso. Não sei se ficou claro. Sim, muito claro. Aline, eu só acrescentaria, eu lembrei quando você falava, durante sua fala, você trata, né, acerca dos regimes de exceção, onde as falas são silenciadas. Eu lembrei de quando eu cheguei em Angicos, em 2009, e aí começo a fazer um levantamento acerca dos alfabetizantes das 40 horas, o quanto eles, né, assim, eles resistiam em falar dessa. Eu tive que fazer todo um trabalho de sensibilização, né, durou anos, não foi uma coisa que numa primeira conversa, né, eu consegui tirar algo, digamos assim, né, desse pessoal. E também tive grande dificuldade com os monitores, os ex-monitores das 40 horas, quando eu organizei e realizei o cinquentenário da experiência lá em Angicos, muitos dos ex-monitores, né, eles não quiseram tocar nesse assunto. É uma coisa que deixou muitas marcas, né, essa trajetória da vida deles. Naquela ocasião eles foram estudantes e eles não gostam de falar, eles não falam. E esse silêncio também nos diz muito, né? O próprio silêncio revela muito do quão foi traumatizante, né, aquele período na vida deles. Que geralmente, professora Rita, existem 2 formas de se posicionar diante desses regimes de exceção, né? Aquelas pessoas em que simplesmente não conseguem falar, e aquelas que consideram que têm um dever de memória, que precisam falar, precisam tornar isso público, né? Muito forte quando eu trabalhei com ex-presos políticos, lá no mestrado, na graduação, mas mesmo com a campanha de pé no chão, ainda encontrei esse tipo de resistência. Um dos entrevistados, inclusive, ele perguntava ao final, tem algum perigo falar sobre isso? Porque não tem não, né, minha filha? Porque já passou tanto tempo. Tem não, a gente está na democracia, mas a gente via pelo tom de voz dele que ainda havia um certo receio, né? E isso é bem característico de quando a gente trabalha com pessoas que viveram regimes de exceção. Exatamente. Obrigada, Aline. A Laís, continuando... Rita, eu vou... Dá uma licença aí, porque eu vou precisar sair, porque tem uma live de Glória. Glória Baiana. Glorinha. Glorinha. Eu prestigiar um pouco a ela também. Com certeza, Marlúcia. Eu nem sabia que você ainda estava. Vi agora. Beijo. Viu, Azemar? Eu, você, Marta e mais alguém. Obrigada, Marlúcia. Boa noite, viu? Obrigada. Beijo. Beijo. Pronto.
Só dando continuidade às perguntas, vamos fazer mais dois blocos, certo? De perguntas. Então, a próxima pergunta é para o professor Zemar. A Nara perguntou quais são as suas experiências e dificuldades de estudar arquivos vivos. A Liliane perguntou, ela fez um comentário, né? Adorei a definição de arquivo de Foucault. Foi a partir de qual obra dele? Outra pergunta para a Aline. Aline, quais foram os momentos mais emocionantes da sua pesquisa de doutorado? Como equacionar a história oral com as emoções do pesquisador? De modo que tudo isso se faça ciência. Nos fale um pouco dessa sua experiência. Certo? Eu respondo primeiro, Aline? Você quer falar logo? Pode falar, Asma, fica à vontade. Bom, gente, olha só. Primeiro, eu não sou pesquisador da história oral, tá? Eu não sou pesquisador de pessoas vivas. Eu trabalho com mortos. Eu amo os mortos. Então, esse texto, ele foi escrito especificamente para essa fala, tá? Inclusive, foi um texto escrito muito rápido. A Aline acompanhou meu desespero. Eu assumi a coordenação do curso de Pedagogia EAD, e isso tem tirado o meu sono e alguns fios dos meus cabelos, porque os meus pensamentos estão todos esvoaçados. Então, eu tenho participado de reunião em cima de reunião. E chegou hoje à tarde, ou, na verdade, hoje de manhã, eu entrei na reunião do colegiado e eu, angustiado, porque eu não tinha preparado minha fala ainda. E eu saí da reunião do colegiado, entrei na reunião do departamento hoje à tarde, saí da reunião do departamento quase 16 horas, e aí fui começar a escrever esse texto. Então, é um texto que foi parido das 16 às 18 horas de hoje. Não é um texto não é um tema que eu pesquiso. Eu não pesquiso especificamente sobre a história das mulheres, eu não pesquiso especificamente sobre a história de Marta e de Marlúcia. Eu precisava apresentar algo para vocês sobre fontes históricas do RN e achei que seria importante falar sobre essas professoras que tanto contribuíram e pensá-las como um arquivo, né? Pensá-las como mulheres arquivo, como professoras arquivo. Daí, enquanto leitor do Foucault, e aí do Foucault a gente pode discutir com mais folga, tá? O leitor, para mim, o Foucault, para mim, é muito caro. O Foucault, para mim, assim, é minha leitura desde a graduação. Eu pesquisei a vida toda sobre a história do corpo, sobre a história da saúde e das doenças. Eu tenho pesquisado sobre o corpo dentro de instituições escolares, disciplina desse corpo, saúde e doença para esse corpo, epidemias. Então, o meu campo de pesquisa sempre foi esse, tá? As outras áreas eu me aventuro. De vez em quando eu escrevo coisas, vem a ideia e eu sento e produzo. Bom, quanto ao Foucault, e aí foi a segunda pergunta, sobre o conceito de arquivo, consta lá na Arqueologia do Saber, que é um dos livros mais difíceis do Foucault, tá? Então, na verdade, ele, ao fazer a discussão sobre... ele não define como método, óbvio, ele diz que ele deixou sempre claro que nunca criou um método, mas quando ele define ele faz as definições do modelo arquigenealógico, ele vai trabalhar com a ideia de enunciado, de discurso e de arquivo. E aí ele pensa o arquivo enquanto sendo lugar de produção de discursos. Então, eu me apropriei desse conceito de arquivo a partir do Foucault, tá? Que é totalmente diferente de vários outros autores que pensam o arquivo de forma mais tradicional. A própria Arlette Farge, que é uma historiadora super seguidora do Foucault, ela se apropria também, mas ela se distancia um pouco do conceito de arquivo do Foucault, tá? Mas para vocês verem como eu sou uma pessoa muito caótica, assim, nesse sentido. Eu transito e tento transitar de forma escorregadia por essas áreas para fazer o que eu quero fazer.
E hoje eu queria produzir esse texto. Então, eu produzi esse texto para apresentar para vocês. Ponto, foi isso. Legal, viu? Muito legal. Laís, mais alguma pergunta, Lé? Sim, mas tinha uma pergunta para a Aline. Falta a Aline responder uma pergunta. Isso, eu acho, foi uma pergunta falando a respeito das emoções, não é isso? Quais os momentos mais emocionantes da pesquisa e como é que foi trabalhar com a história oral na minha pesquisa? Olha, se eu fosse falar todos os momentos emocionantes durante a pesquisa com as entrevistas, a gente ia virar à noite, mas assim, de forma bem resumida, né, o trabalho com o outro exige da gente uma série de sensibilidades, inclusive para saber quando falar e quando silenciar, né? Quando eu digo que a fonte oral, a entrevista de história oral, ela é co-criada, no sentido de que, obviamente, há uma interferência do pesquisador, do historiador. É óbvio, a gente leva um roteiro, a gente conversa com a pessoa a partir da mediação com aquele conjunto de perguntas, com a câmera, com a série de apetrechos, é óbvio que isso pode causar interferência, mas isso é preciso que esteja explícito para o leitor dos nossos trabalhos, né? E aí, a respeito do quanto se emociona, é algo inesperado. O trabalho com a história oral possibilita também que você se surpreenda, você vai esperando uma coisa e a pesquisa te leva para outra direção. Vou falar apenas um exemplo do vivido, foi uma entrevista com um cantor, que acompanhava os grupos que faziam propaganda acerca da campanha de Pé no Chão. E esse cantor, quando eu cheguei à casa dele, a performance dele começou antes da entrevista, porque ele me levou para conhecer uma casa abandonada, onde ele tinha passado toda a sua infância, e foi onde a mãe dele faleceu. E aí ele deixou tudo, eu fico toda arrepiada, ele deixou tudo exatamente como estava quando a mãe dele faleceu. Então, aqueles móveis cobertos por teia de aranha, aquele altar com uma série de santos, tudo ele manteve da mesma forma. E ele sentiu a necessidade de, antes de me falar sobre si, falar de onde ele veio. E uma das formas de fazer isso foi me levando a esse tour pela casa da falecida mãe. Era algo que eu não tinha noção, eu não esperava que isso pudesse acontecer. E mais ainda, quando a gente foi gravar a entrevista, ele montou um cenário. Ele disse, você vai filmar, você não vai só gravar o áudio? Eu disse, se o senhor permitir, como eu havia falado por telefone, eu também estou fazendo a parte audiovisual. Ele disse, não, tudo bem, mas me dá só um minuto. E aí ele trocou de roupa, ele colocou um adereço, ele montou um cenário no sofá da casa, colocou roupas espalhadas, um livro de memórias que ele tinha, ele colocou lá do lado também, né? Trouxe uma caixa de documentos para me comprovar que ele, de fato, tinha sido cantor e que tinha registros na carteira de trabalho. Então, assim, são direções que a entrevista, que o narrador vai te levando, que muitas vezes você não espera, por mais que você conheça a respeito do tema, e é necessário que antes de ir para a entrevista você o conheça, mas o trabalho com a oralidade, com as narrativas de história oral, lhe permite também essas surpresas e essas emoções no decorrer do caminho. Lá pelas tantas ele pede para eu parar a gravação, e diz assim, para um pouquinho, que eu preciso dizer um negócio, mas não pode ficar gravado. Né? E essa parte fica só na nossa memória, porque não pode compor o trabalho de fato, né? Porque foi um segredo. Né? Então isso demonstra também o quanto que você precisa estar disponível ao outro, sem medo de que isso lhe desautorize, porque isso está fora da cientificidade. Né? Isso não está fora. Né? Quem nós somos e a forma como nós agimos faz parte daquilo que nós escrevemos também. E é preciso apenas que a gente deixe isso muito claro a quem está lendo nossos trabalhos. Aline, só fazendo uma interrupção, eu acho fantástico trabalhar com história oral. Eu já disse, eu não sou historiador da história oral, eu acho que eu não tenho vocação para a história oral, porque é muito trabalhoso, muito mais do que trabalhar com as fontes escritas. Como eu disse, eu só gosto dos mortos mesmo. Mas, assim, enquanto historiador das sensibilidades, poxa vida, é fantástico
fantástico você perceber as afetividades, as sensibilidades a partir do vivido dito pelo vivo, né? Sim. E como que é performático as entrevistas, né? Eu não sei se existe, isso é uma pergunta para você comentar depois. Eu não sei se existe algum trabalho sobre a performatividade dentro das entrevistas de história oral, porque, por exemplo, quando você acabou de narrar aí que o cara, vai filmar? Então, peraí. Ele montou um cenário, ele se montou, né? Se montar e se arrumar, isso é um linguajar bem travesti. Ele se monta, e ele se monta exatamente para quê? Para forjar uma identidade. Sim. Ele se monta, né, para criar uma performatividade. Então, veja, não é a imagem do que ele é, mas é a imagem do que ele quer passar. É a imagem do que ele quer vender, do que ele quer distribuir. E isso é forjado. É a mesma coisa de quando a gente pega uma fotografia do século XIX e as pessoas se arrumam para fazer a foto. Aquilo não é o cotidiano daquelas pessoas. Elas se prepararam para aquele momento. Então, elas forjaram aquele momento, elas forjaram aquele cotidiano. Só que com uma diferença. A pesquisadora, que também está forjando as fontes, né, ela está vendo que aquela performance foi montada. Muito interessante. Quando a Aline falava, eu lembrei, foi uma conexão, viu, Azemar, entre que você externa as suas palavras, eu também pensei a mesma coisa, o cara quis retratar com fidelidade, digamos assim, o que ele vivenciou décadas atrás, né? Muito engraçado, eu também vivi muito isso com o pessoal lá em Angicos. A Aline quer complementar ou a gente espera aí Laís externar se tem mais algo? Laís, tem mais algo? Tem mais só o último bloco de perguntas, Pronto, certo? pronto. Aí depois isso, né? No bloco. Pronto, último bloco. O Rodrigo perguntou ao professor Azemar, parabenizou pelo texto, e ele gostaria de saber qual a abordagem histórica e metodológica que você utiliza nessas pesquisas. Parabéns, professoras Marta e Malúcia, pela contribuição em nossa história da educação. A Maria Clara fez 2 perguntas para a Aline. Como trabalhar com o máximo de impessoalidade em uma pesquisa oral, pois muitas vezes o tom abordado indica uma ideia não desejada. A memória coletiva deste fato seria uma forma de verificação dessa fonte como um fortalecedor de veracidade? E pergunta também, qual o objetivo da renovação de uma fonte de pesquisa com o passar do tempo? Como citado anteriormente por Aline, como utilizado esse fato em uma pesquisa oral? Né? Haviam mais perguntas, mas devido ao tempo, nós vamos fechar com essa, certo? Ok. Rodrigo, vai falar, Aline? Okay. Quer responder? Não, pode falar, Zemar. Rodrigo, Não, pode falar. Como eu tinha dito ainda há pouco, não é um tema de pesquisa. Por exemplo, eu não realizo uma pesquisa sobre a história dessas mulheres ou sobre o corpo-arquivo, tá? É muito mais, repito, um texto de alguém que queria escrever algo para vocês e queria falar sobre essas mulheres. E tentei fazer uma costura teórico-metodológica do conceito de arquivo com a história das professoras. E qual que é o aporte, não sei, o método que eu uso? Sempre a análise do discurso. Eu sou um historiador dos discursos. Então, eu me aproprio muito da proposta metodológica da análise do discurso, também do Michel Foucault, tá? E sobre essa análise, de forma muito rápida, de forma muito sucinta, ele diz que existe um discurso produzido, que, por exemplo, pode ser um texto de jornal, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. Um texto qualquer, a partir do momento que a gente se debruça sobre esse texto, a gente faz leitura sobre esse texto, a gente já está produzindo um novo texto, porque eu vou fazer o exercício da hermenêutica, da interpretação.
Então, já não é mais o mesmo discurso, é o discurso que eu estou elaborando a partir do meu entendimento sobre aquele texto. E aí eu vou fazer uma terceira etapa desse processo, que é construir um outro texto, que é quando esse texto deixa de ser o primeiro texto originário, que deixa de ser o texto que eu interpretei e passa a ser um acontecimento, que é a produção de um novo texto, onde eu vou imprimir as minhas ideias, as minhas percepções sobre todo esse processo que foi constituído discursivamente. Por isso ele entende que esses discursos produzidos são arquivos. Ok, posso iniciar? Sim. Então, retomando o que a Zemar estava falando, né, sobre as performances da Zemar, tem um texto, inclusive, do professor Alessandro Portelli também, em que ele fala disso, do quanto que nós, na verdade, o ato da construção da entrevista, ele começa antes mesmo da gente ligar o gravador ou ligar a câmera, porque o sujeito tenta impor e perpetuar uma determinada imagem. Tanto é que tem diferenças quando você faz a entrevista somente com áudio e quando você faz a entrevista com o audiovisual. Pelo menos os 5, 10 primeiros minutos da entrevista, você percebe que o sujeito se preocupa muito com a forma como ele vai ser visto, né? Depois acontece da pessoa ir relaxando e aí ela vai liberando essas ideias de forma mais involuntária. Mas inicialmente é notório, né? Daí porque alguns pesquisadores ainda questionam se deve ou não utilizar as câmeras ou somente os gravadores, porque tem essa interferência, mas também quando você grava só o áudio tem a perda de todo o gestual e dessa própria performance que está presente ali e é construída por aquele narrador. Então, o Portelli faz uma discussão a respeito disso, desse ato performático que é também a entrevista em história oral, e que precisa ser considerado, por isso que geralmente nos trabalhos que a gente faz, utilizando a metodologia da história oral, a gente tem um capítulo ou mais, dependendo do trabalho, só fazendo a descrição de como foi todo aquele processo, como é que a gente chegou à pessoa, como é que a pessoa reagiu, e muitas vezes as pessoas não entendem o porquê disso, mas é para poder situar as discussões que a gente vai travar mais adiante. Como eu dizia na minha fala, não é só a informação que importa, é a informação, mas o formato pelo qual ela é proferida também. A respeito da pergunta da Maria Clara, ela faz, aliás, mais de uma pergunta, né, falando sobre a impessoalidade do historiador. Eu não sei se a gente necessita estar nessa pesquisa de forma impessoal, mas eu acredito que a gente precisa, sim, demarcar qual o nosso lugar de fala, né? É preciso que estejam claros quais são os objetivos da pesquisa, de que forma nós visamos alcançá-los e quem está falando com o leitor, né? Por que a linha não é gratuito? A escolha dos nossos temas, a forma como a gente aborda, as propostas metodológicas que nós seguimos, isso não é gratuito. E eu penso que isso precisa ser explorado e explicitado na pesquisa, né? Não dá para dizer simplesmente que você não se faz presente na pesquisa. Eu estou de fora, eu estou olhando o objeto, né, totalmente de fora e eu não interfiro de modo algum, né? Há interferência de como é que eu faço essas interferências. Acho que essa clareza que precisa estar presente. É possível pensar essas narrativas a partir da memória coletiva? Sim, claro que sim, né? E uma das formas de a gente promover, inclusive, esse trabalho com as memórias coletivas é realizando o cruzamento entre as entrevistas e outros tipos de fontes. Inclusive, isso nos auxilia a desconstruir algumas imagens, algumas narrativas já consolidadas. Vou dar um exemplo rápido. Eu trabalhei em sala de aula quando da educação básica. Até o ano passado eu trabalhava na educação básica. E aí, numa pesquisa feita com os nossos estudantes, nós propusemos que eles fossem trabalhar com memórias de pessoas que viviam na comunidade quilombola. Eles fizeram um trabalho, nós passamos o semestre inteiro fazendo um trabalho sobre a região, aquela região quilombola especificamente, e quando eles trouxeram o resultado, um dos professores que estava entre nós disse, olha, não considera isso, é tudo mentira. Nada disso aí é verdade, porque isso não está no livro de memória de fulano de tal.
fulano de tal é que escreveu as memórias da nossa cidade, e nada disso está presente. Então, desconsidere isso, isso não pode ser considerado. Mas por que isso não pode ser considerado? Por que só as memórias daquele homem de uma determinada família que coordenava aquela região, que organizava a vida pública daquele local, por que só aquele homem branco podia falar a respeito de suas memórias? Por que não pluralizar essas memórias? Por que não tensionar algumas coisas sendo postas ao longo de anos como a única verdade? Acho que a gente, em história, já avançou nesse sentido, né? E compreender de que as narrativas elas não estão em uníssono, né? Existe uma pluralidade de voz, existe uma polifonia, e essa polifonia que a gente visa suscitar com trabalhos em história oral. A respeito da necessidade de renovação, vou dar um exemplo prático que eu vivi na pesquisa sobre a campanha especificamente, né? Eu tinha lido uma série de textos, uma série de trabalhos, a visão a respeito do prefeito, do secretário de Educação, abordando quais as motivações para termos um avanço nas matrículas da campanha, né? E aí eu já tinha uma ideia, já tinha algumas hipóteses do porquê do sucesso da campanha. Mas nunca me passou pela cabeça cogitar que o oferecimento, a oferta de merenda escolar, por exemplo, foi um fator fundamental para o sucesso da iniciativa. E todos os alunos que eu tive acesso e todas as professoras remeteram-se às merendas como tendo sido fundamentais para que eles pudessem ir às escolas. Se eu não tenho acesso às fontes, como é que eu chego também a isso, né? Se eu não tenho acesso às narrativas de história oral, como é que eu percebo, por exemplo, que lá nas quintas a cozinha ficava numa posição em que o vento levava o cheiro dos alimentos sendo preparados para dentro das salas, que eram salas abertas, né? Qual que era o papel, qual que era a importância e o impacto disso? São coisas aparentemente banais, mas que fazem a diferença e fazem, inclusive, com que a gente pense e repense algumas ideias já tidas como únicas, como consolidadas, como cristalizadas. Então, trabalho com as fontes orais, com as narrativas, fruto das entrevistas de história oral, elas possibilitam isso, ampliar os nossos olhares, ampliar os nossos horizontes e tensionar aquilo que está sendo posto como único, como verdadeiro, como total. É isso. Espero ter respondido a contento. Nossa Senhora, foi uma senhora aula, viu? Laís, mais nenhuma, né? Apesar de existir, mas a gente vai deixar para responder algumas perguntas lá na nossa sala de aula, não é isso, Laís? Isso mesmo, professora, por causa do horário. Do horário. Pois bem, eu gostaria de agradecer aqui, né, em nome da professora também, Olívia, né, a participação de todos e especialmente aos convidados, professores, a professora Aline Daiane de Medeiros e ao professor Azemar dos Santos Júnior, né, que traz uma contribuição, né, pelas falas aqui, que as pessoas externaram no chat, né, muitos daqui estão tocados, né, a serem pesquisadores na área da história da educação. Quero agradecer também aos bolsistas, os tutores, o Arthur, a Laís e a Nara, né, que esse encontro só é possível graças também ao auxílio, né, à coordenação, ao trabalho dessas três pessoas. Meu muito obrigado aos inscritos, né, a todos os alunos, né, inscritos, estudantes de pedagogia e de outros cursos, e agradecer a participação tão especial das nossas queridas professoras Marta Araújo e professora Marlúcia Paiva. Meu muito obrigada a todos vocês. Amanhã nós vamos ter nosso terceiro encontro e, se Deus quiser, será também tão bom quanto esse encontro de hoje, viu? Meu muito obrigada a vocês, uma boa noite, um bom descanso. Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa noite.